As Sagradas Escrituras proíbem ídolos, mas não proíbem imagens. Vamos ver onde está o problema dos irmãos separados. Na medida em que confundem um ídolo com uma imagem, e eles dizem que uma imagem é um ídolo. E isso não é verdade. Uma imagem não é um ídolo. O que é um ídolo? Uma imagem que você considera ser Deus. O que é um ídolo? Um homem que você considera ser Deus. O que é um ídolo? Um animal que você considera ser Deus. O que é um ídolo? Uma estrela que você acredita que é Deus. O que é um ídolo? Um objeto que você acredita ser Deus. Que é um ídolo? O que é uma imagem? Uma representação de algo ou alguém. O que é uma imagem? Algo que representa pai, mãe, que nos representa um filho, que nos representa um santo, que representa a Virgem Maria, que representa algo para nós, além de Deus, e nos representa e não há problema. É por isso que você verá que a Bíblia não fala de imagem latri. A Bíblia não proíbe imagem latri. A Bíblia proíbe idolatria. E o que é um ídolo? Um Deus falso. O que é uma imagem? Uma representação de algo ou alguém. Para você perceber que a Bíblia não proíbe imagens. Todos nós, católicos e não católicos, temos imagens. Eles deveriam conhecer os irmãos separados, que eles também têm imagens. Quer ou não quer na moeda do seu país, sempre haverá uma imagem. Sempre haverá uma imagem. É ruim tê-lo? Não. É errado acreditar que a imagem é Deus? Sim. Se você acredita que a imagem que está no dinheiro é Deus, como se chama esse pecado? Idolatria. Não é ruim que você tenha dinheiro. É ruim que você acredite que essa imagem que está no dinheiro é Deus. Isso é ruim. Nós na Igreja Católica, nós temos a imagem da Virgem Maria. Sim. Como os irmãos separados, eles têm um bilhete, uma moeda, a imagem do libertador, a imagem de alguém importante. Para nós mais importante que o libertador, ou que qualquer outro personagem. Virgem Maria é importante. Um santo é mais importante. E assim como eles consideram esse libertador importante, consideramos importante um santo ou a Virgem Maria. E assim como eles têm a imagem em uma moeda, nós temos a imagem da Virgem Maria, onde quer que a gente coloque. E isso não importa e não há problema. Qual é o problema? Você imagina que nós católicos diríamos: os protestantes são idólatras, porque eles acreditam que a imagem que eles têm na passagem é Deus e eles a carregam para mostrar um botão. Como você acha que é Deus? Eles cuidam dela com amor. Eles dobram e colocam com cuidado na carteira, porque eles acreditam que é Deus. E estaremos caluniando os irmãos separados, porque eles realmente têm esse dinheiro. Eles mantêm, mas eles não acreditam que é Deus. Se você não acredita que é Deus, não existe problema. Eles podem tê-lo. O dia em que eles acreditam que é Deus, pecado mortal e idolatria. Nós não os caluniamos, porque cremos na palavra de Deus, que nos proíbe de caluniar. Mas eles têm liberdade e permissão para caluniar o católico. E eles dizem: o católico acredita que a imagem da Virgem Maria é Deus. Erro. Não conte mentiras. Não conte calúnia. Nós não acreditamos que isso é Deus. Você acha que nós católicos somos loucos? Acreditar que uma imagem fez o céu, a terra, o mar e quanto a preenche? Estaríamos no lugar onde as pessoas loucas estão. No psiquiátrico, no asilo, lá na Venezuela ou Peribeca. Claro, eles são loucos. Como eles acreditam que uma imagem é Deus? No entanto, eles por ignorância, porque não houve um católico para explicar com as Sagradas Escrituras o que a Bíblia diz, o que a Bíblia proíbe. É por isso que hoje eu, com o coração na mão, vou tentar explicar para vocês irmãos católicos, e para você irmãos separados, que não somos idólatras, que certamente temos imagens, mas não achamos que a imagem seja Deus. Eles não encontrarão apóstolo, dizendo: imagens proibidas. Mas se eles encontrarem onde os apóstolos dizem: proibido acreditar que uma imagem é Deus. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Os Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 19,
Versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Verso 26. Eu quero que você se prepare para nos comer este doce de chocolate com morango. Sim, os irmãos separados, lá em casa. Ponto que estão me seguindo. Ponto não insulte o padre. Ponto antes de ler a Bíblia. Pegue a Bíblia. Não escreva na internet. Esse padre é demonizado. Acalme-se. Que eles já disseram isso muitas vezes. Apenas pega a Bíblia. E como ninguém está assistindo, nem eu, você vai levar sua Bíblia, e você vai olhar e dizer, ponto se é verdade o que este padre diz. Ponto é uma mentira. Vou descobrir no meu coração. Ponto de olho em Deus. Ponto com um coração sincero. Ponto para ver se é verdade o que o padre diz. Ponto é uma mentira. Se tem um fundamento bíblico ou não. Vamos devagar comer esse doce luz. Mas eles estão vendo e ouvindo dizer, que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, que Pablo Lá encontramos Pablo. Que Pablo persuadiu muitas pessoas a mudar de ideia. Ei! Que Pablo está fazendo que as pessoas mudam de ideia. Mudar de ideia. Que Pablo está pregando. Está mudando a mentalidade das pessoas. Vamos ver qual mentalidade as pessoas tinham. Ponto e o que Paulo prega. E vamos ver se é o mesmo. O que os protestantes pregam e o que Paulo prega. Ou se é o mesmo que católicos pregam e o que Paulo prega. Coloque a lupa para ver se Paulo era protestante ou católico. Porque você já conhece a doutrina dos protestantes. Dos irmãos separados. Qualquer imagem é ruim. A doutrina da Igreja Católica. Nenhuma imagem. As imagens de outro Deus. Isso é ruim. Vamos ver São Pablo. Leia a luz novamente, por favor. Mas eles estão vendo e ouvindo dizer, que não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, que Pablo convenceu muitas pessoas a mudar de ideia. Ei! Não só em Éfeso, em toda a Ásia, para onde Pablo estava indo. Foi isso que ele pregou. Você teve que mudar de ideia. Vamos ver o que as pessoas pensavam. E vamos ver o que Paulo queria mudar de ideia. Dê isso. Coloque a lupa e faça zoom para vê-lo de perto e bem. Continuar. Dizendo que eles não são deuses, aqueles feitos à mão. É isso que Paulo prega. Pablo diz às pessoas, mude de ideia. O que os homens fazem com as mãos. Eles não são deuses. Qual era a mentalidade do povo? Que essas imagens eram deuses. E Paulo diz em toda a Ásia, não só em Éfeso. Não. Mude sua mentalidade. Aqueles homens fez imagens. Eles não são deuses. Isso é exatamente o mesmo ensinamento, a mesma doutrina da Igreja Católica em todo o mundo. Nenhuma imagem é Deus. Eu quero que você observe que as Escrituras Sagradas, eles mostram que, na Bíblia, no Novo Testamento e no Antigo Testamento, mas hoje nos concentramos no Novo Testamento. A pregação cristã é em que não podemos acreditar que uma imagem é Deus. Não apenas uma imagem. O outro problema, quando se acredita que uma pessoa é Deus, também é idolatria. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Versículo 11. Não importa se não é uma imagem. Embora os irmãos separados digam, essa idolatria é ter apenas imagens. Não, é ter imagens de outro Deus. Mas não é só isso. Também é idolatria. Quando acreditamos que uma pessoa é Deus. Vamos ver em Atos 14. 11. Pessoas vendo o que Paulo havia feito, começou a gritar em Licaonium. Os deuses desceram até nós, na figura dos homens. Você ouviu? Repita novamente. Os deuses desceram até nós, na figura dos homens. Luz novamente. Os deuses desceram até nós, na figura dos homens. Você acabou de ver qual era a mentalidade das pessoas? Eles acreditaram em muitos deuses. É por isso que Paulo vem pregar. Isso deve mudar a mentalidade, que eles não deveriam acreditar em outros deuses. E aqui não se refere a uma imagem, refere-se a uma pessoa. Ali acabamos de ler. Ele estava se referindo a uma imagem de uma deusa. Aqui se refere não para uma imagem. Refere-se à pessoa de Paulo e Barnabé, quem eles consideram
Deus. Prestem atenção. Luís de novo e por diante. Pessoas vendo o que Paulo havia feito, começou a gritar em Licaonium: os deuses desceram até nós, na figura dos homens. Barnabé foi chamado Zeus, e para Pablo, Hermes, porque foi ele quem deu a palavra. Percebe, Paulo já foi considerado Deus. Isso é permitido nas Escrituras Sagradas? Não. Como é chamado esse pecado? Idolatria. Barnabé era considerado Deus. Isso é idolatria. Agora eu pergunto, então devemos matar Paulo e Barnabé? Porque as pessoas pensavam que eram Deus. Não. As pessoas tiveram que mudar de mentalidade. E diga a ele, Paulo não é Deus. Barnabé não é Deus. Tenha cuidado para que isso seja o que Paulo pregará. Seguir. O padre do templo de Zeus, o que há na entrada da cidade, trouxe touros e guirlandas, na frente das portas, e com o povo, estava se preparando para oferecer um sacrifício. Ao ouvi-lo, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas roupas. Aí está. É o sinal de que eles estão indignados, porque as pessoas estão cometendo um pecado de idolatria. Você não terá outro Deus. E eles estavam pensando que Paulo era Deus, e que Barnabé era Deus. Continue. E eles se jogaram no meio das pessoas gritando: amigos, por que eles fazem isso? Nós também somos homens, na mesma condição que você. Aqui está a pregação. A pregação não é que sim. Paulo considera Deus. Você teve que matá-lo. Não. Que as pessoas têm que ter a mentalidade que Paulo não é Deus, mas o que é um homem no outro. O Artemis. O problema não é que eu tenho uma foto dela. O problema é que ele pensa que é uma deusa. Isso é proibido. E é por isso que você resume Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 29. Resume assim. Para você ser claro, você pode procurar na Bíblia. Você separou irmãos que nos seguem. Eles podem procurar por isso. Que diz as Escrituras Sagradas. Sim. Realmente. Devemos cuidar da idolatria. Mas o que temos que fazer? Ouça o que ele diz Atos dos Apóstolos 17, 29. Se somos da linhagem de Deus. Se somos da linhagem de Deus. Não devemos pensar. Não devemos pensar. Essa divindade. Seja algo como ouro, prata ou pedra. Esta é a doutrina da Igreja Católica. O que não devemos pensar é que divindade Deus se assemelha a ouro, prata ou a qualquer coisa humana. Isso não deve ser pensado. Isso é idolatria. Que você tem uma imagem dourada, que você tem uma imagem prateada, que você tem uma foto de qualquer coisa. Isso não é problema. O que Paulo diz que não devemos pensar é que essa imagem é Deus. Repita, Luís. Se somos da linhagem de Deus, se somos filhos de Deus, se somos crentes em Deus, não devemos pensar. Não diz eles não deveriam ter imagens, como os protestantes o ensinam. Mentira. Isso não é ensinado pela igreja, que não é ensinado pelos cristãos, que não é ensinado pelos apóstolos, que não é ensinado por Cristo. Lá não diz se são da linhagem de Deus. Eles não podem ter imagens. Não. O que ele diz? Preste atenção. Se eles são da linhagem de Deus. Outra vez. Se somos da linhagem de Deus, não devemos essa divindade. Isso é proibido. Acho que a divindade ser algo semelhante ao ouro, prata ou pedra, modelado pela arte e engenhosidade humana, como eles fizeram com a Sagebrush, que pensava que ela era uma deusa. Então pega as Sagradas Escrituras, que os apóstolos ensinaram. O que ele ensina? Para a glória de Deus. A Igreja de Jesus Cristo. A Igreja Católica. Mas o que os protestantes ensinam, os irmãos separados, não tem fundamento bíblico. E é por isso que você verá que eles estão errados. E você e eu devemos pregar para você. Eu tento pregar aos católicos, enquanto eu tento pregar aos irmãos separados, para eles entenderem. Vejamos agora o que o próprio Paulo diz, no primeiro capítulo de Coríntios
18, versículo 4. O que é idolatria? O que é idolatria para Paulo? 1 Coríntios, capítulo 8. Versículo 4. Vamos esquecer o que os irmãos separados dizem. Vamos estudar o que a Bíblia diz. Desde que os irmãos separados têm um lema. Pesquise as Escrituras. Vamos procurar as Escrituras. Coloque a lupa. O que a Bíblia diz sobre idolatria. E compare com a doutrina dos irmãos separados. Ponto. E compare com a doutrina da Igreja Católica. Como é a doutrina dos apóstolos? Preste atenção. Leve em conta para ver qual é a doutrina. Continuar. Agora, sobre comer o que foi sacrificado aos ídolos. Sabemos que o ídolo. Não há nada no mundo. Vamos ver. O que sabemos? Que o ídolo não é nada no mundo. Primeiro ensino. O ídolo não é nada na realidade, diante dos olhos de Deus. Um ídolo não é nada. Mas vamos ver pessoas. Como você considera um ídolo? Vamos a ver. O ídolo não é nada. Mas o que é para as pessoas? Mas para o povo de Éfeso, o que era o Artemis? Uma deusa. E isso não era nada. Era uma imagem simples. Um ídolo não é nada realmente. Seguir. E existe apenas um Deus. Porque nada é um ídolo. Porque existe apenas um Deus. Se existe apenas um Deus, os outros deuses são falsos. Eles não trabalham para nada. Siga, por favor. Bem, mesmo se eles são chamados deuses. Que nome é dado aos ídolos? Deuses. Veja que a Bíblia não está proibindo imagens. Veja que a Bíblia está banindo ídolos. E o que são ídolos? Deuses que não são nada. Deuses mortos. Deuses que não têm vida. Deuses que são inúteis. Olhos têm, não veem. Ouvidos têm, não ouvem. Pés têm e não andam. Que tipo de Deus é esse? É um Deus morto. Um Deus que é inútil. É isso que a Bíblia diz. Repita, Luiz. Onde ele diz, a gente sabe bem. Mesmo quando recebem o nome de deuses. Mesmo quando recebem o nome de deuses. No céu ou na terra. É por isso que o Antigo Testamento disse. Você não terá outros deuses fora de mim. Nem no céu nem na terra. Nem debaixo da terra. Porque eu sou um Deus ciumento. Seguir. Para que haja muitos deuses. De modo que para o mundo há multidão de deuses. Mas para nós e dos senhores, para nós existe apenas um Deus. Lá deixo-vos que o irmão de doces de chocolate e morango separados. Para os católicos dos Estados Unidos da América. Apenas um Deus. Pensar. Isso é o que é proibido. Pense. Essa divindade,